Boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês nesse vídeo um pouco sobre uma reação química que é a combustão. Eu trouxe aqui uma definição que no caso que a combustão é uma reação de oxidação. Só que para a gente entender mais o que seria de fato essa reação de oxidação, seria interessante a gente entender como ocorre, o que é necessário para ocorrer uma combustão. E eu trouxe aqui a tríade da combustão, né? A gente vai precisar do combustível, do comburente e da fonte de ignição. Então, assim, vamos começar pelo combustível, né? O combustível é o que vai ser oxidado nessa reação de oxidação. E o comburente é o que vai promover a oxidação. É o que vai oxidar no fato, né? Vai oxidar o combustível. E a fonte de ignição seria a energia. Seria a energia inicial, né, a fonte inicial de energia que vai promover, que vai desencadear a reação. Normalmente, assim, comumente acontece é que o oxigênio, né, assim, o oxigênio que está no ar, na atmosfera, é o mais comum da gente ver como comburente, né, quando a gente acende o fogão, quando a gente liga um isqueiro, etc. E o combustível, normalmente, são líquidos voláteis, né? São líquidos que estão assim numa temperatura, assim, não é uma temperatura, mas é que eles evaporam facilmente, né? A gente tem como, por exemplo, a gasolina, né, que evapora facilmente, que é um líquido volátil e também é um combustível, né? Ele inflama facilmente, né? A gente tem o álcool, a gente tem a acetona, todos eles são voláteis, né? Dá até para fazer se quiser fazer um experimento assim para ver por que é tão necessário que seja um volátil, né, esse líquido, é você colocar o álcool na geladeira. Mesmo que seja um álcool 90 e 99% álcool, né, se você colocar ele na geladeira, ele não pega fogo. Assim, se você colocar na geladeira e deixar na temperatura bem baixa e depois tentar é, oxidar, né, esse álcool, né, fazer uma reação de oxidação, uma combustão com ele, vai ficar bem difícil. E eu trouxe aqui um exemplo, né, de combustão que seria um motor a gasolina. Normalmente no ciclo de um motor, né, para começar, eu não vou explorar muito o ciclo do motor, não vou explorar mais o exemplo da combustão mesmo, né? Mas o primeiro ciclo do motor, né, admitir, né, a mistura ar-combustível, né? E essa mistura ar-combustível, a gente já tem dois itens, né, da nossa combustão, que seria o comburente e o combustível, né? E quando a gente admite o ar-combustível dentro do pistão de motor, ele vai, no próximo ciclo, né, uma compressão, e depois nessa compressão nesse ciclo, a gente tem a vela, né, que ela vai dar uma faísca e vai queimar aquele combustível, né? Aí seria a última coisa que falta na nossa tríade aqui, né, na nossa tríade da combustão, que seria a fonte de ignição. Então aqui está aqui um exemplo. E agora, tipos de combustão, né? A gente tem dois tipos de combustão, né? A gente tem a combustão completa e a incompleta. Nesse caso, a completa, a gente vai ter uma transformação do combustível mais o CO2, né, que seria o nosso combustível mais o nosso comburente. Essa transformação vai chegar em CO2, né, gás carbônico, mais água. Então, essa transformação, essa não transformação física, né, mas sim de fato uma reação química. Eu falo transformação, mas é de fato uma reação química, é o termo correto. A gente vai ter o CO2 mais a H2O. Agora, a incompleta, a gente vai ter o combustível mais o oxigênio, o comburente, e a gente vai ter o monóxido de carbono mais o CO2, né, mais o gás carbônico, mais a água, mais a fuligem. Ou seja, isso é uma das características que diferem os dois tipos de combustão, né? A incompleta é mais comum, é o que a gente vê muito em motor de carro, etc, né? Mas a outra característica que define também,
que difere as duas, a completa e a incompleta, seria a cor da chama. Se a gente vê aqui, por exemplo, um isqueiro, eu trouxe aqui pra gente, a parte onde tem uma chama mais azulada seria onde tem a chama, a combustão completa, né? Agora a parte onde tem essa chama mais alaranjada, meio amarelada, é onde a gente tem a combustão incompleta. Então agora a gente sabe diferenciar, a gente sabe exatamente o que é uma combustão, que tipo de reação é e como diferenciar os tipos de combustões que a gente tem na natureza. Então até mais, muito obrigado.